Então, senhores, hoje vamos falar sobre Oregairo. E Ellie, por favor, nos dê a sinopse básica de Oregairo, da primeira temporada, que é a primeira que nós vamos falar. Vamos lá, Hikigaya Hachiman é um garoto antissocial que tá no ensino médio e ele é muito antissocial mesmo. E tanto que a professora teve uma... Enfim, tanto que a professora dele vê que ele tá todo esculhambado e decide botar ele num clube pra ver se ele consegue dar uma melhorada. E bota ele dentro de um clube com uma outra garota, assim como ele, um pouco antissocial, talvez um pouco menos do que ele, Só que de uma forma... Não, eles são antissociais de uma forma diferente. Sim. E, Quer dizer, assim, esses dois fale, fazem parte, depois eu falo. comandam, né, entre aspas, mas comandam um grupo de ajuda para outros O alunos. clube... Esse Ellie, é um clube de resolução de pendenga. É o clube de resolução de pendenga, exatamente. E eles recebem, basicamente, a premissa do anime é esse. Eles recebem problema para resolver de outros alunos e tem que resolver. E assim, talvez perder um pouco ali ser menos antissocial e conversar mais com as pessoas. É basicamente isso, a premissa da primeira temporada, dos primeiros episódios. Então, a partir disso, a gente começa a entrar dentro... Entrar dentro é foda, mas a gente começa a entrar mais no que esse anime propõe pra gente. E explore e dá um tapa na nossa cara quando o assunto é falar sobre sentimentos, né, cara? Exato. Uma coisa que eu acho interessante nesse anime é que à primeira vista ele parece um anime que, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse anime tem dois públicos em mente. As pessoas que são antissociais, igual o Hikigaya, e as pessoas que não são, mas que seria interessante se elas entendessem como é ser como o Hikigaya. Uhum. Sabe qual é? Como E Hikigaya a ou como Yukino a também. Yukino, exatamente. Ou até mesmo E como a assim, uma Yui, coisa... que depois entra, né? Não, a Yui não é. A Yui não é, cara. Então, não, mas a parada é, Enfim, ela não é, a ela gente não, fala disso depois. ok. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: tem muitos animes por aí que te mostram um protagonista antissocial, É tá de ligado? Lorde pro caralho. Quase misantrópico. O que é misantrópico? Assim como existe misoginia, que é a aversão a mulheres, a misantropia é a aversão a seres humanos. Ou seja, uma pessoa misantrópica é essas pessoas que você vê no Twitter, sabe? Hum, Essas pessoas que só querem destruir pessoas, sabe? Que só querem espalhar o ódio e tal, tá ligado? saquei. Aham. Pessoas que É são o umas tipo de pessoas galera que que fala. aparentemente Que fala, tipo, merda mesmo, né? Tipo. Enfim, não vou entrar nesse assunto porque eu não quero que a gente se é o for por tipo causa do de YouTube, gente que mas. parece odiar seres humanos. Sim. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes os animes te mostram um protagonista antissocial e quase misantrópico, e ele te fala: olha, ele é legal, Mas é ele é divertido cool, ele. ele é descolado, você quer ser que nem ele. E o anime tá basicamente te pegando pela mão e te falando: olha, você que é assim, você é foda. Classroom Continue of sendo assim. Elite. Oregairo, o Oregairo não faz isso. Oregairo te mostra, Oregairo fala: então, você é igual ao Hikigaya, não é? Então, pare. Pare. Pare de ser Ele assim. não tá feliz. Eu entendo que eu entendo que você tem os seus motivos, mas você precisa mudar. E eu não sei pra você, mas pra mim é isso. Pra mim, o anime é o Hikigaya tendo que se salvar de si mesmo. Porque como o próprio Hikigaya diz Sim. muitas vezes, ele tem tudo que é preciso pra história de origem de supervilão dele, saca? E ele fala que o mundo tem Sim. muita sorte de que ele é um cara bom e não resolveu ter Eu acho que vingança ele. contra o mundo. Eu acho que ele tá falando isso nos últimos episódios da última temporada, né? Ele fala, Pode tipo. parecer meio Ed, meio coisa de adolescente idiota, mas o adolescente o jovem que passou
pela história de origem de supervilão e tem a sua vingança contra o mundo, é meio difícil de acreditar, porque a gente pensa, tá, uma porra de um antissocial virgem de 15 anos, o que ele vai fazer contra o mundo? Bom, Columbine, talvez, Caralho. né? Uhum. Seja um exemplo interessante, ou talvez os caras que se voltam para esses círculos de extrema direita na internet, né? Uhum. Esse tipo de É. coisa, ou quem se envolve com o celibato involuntário, talvez. Ao meu ver, essas são pessoas que estão buscando essa tal vingança contra o mundo, sabe? E também muito do que acontece é esse tipo de gente se E juntar, né? E fazer um. Tipo, exato, a pessoa sozinha talvez não conseguiria gerar uma parada. Mas ela se junta contra as pessoas que ela se identifica e daí eles fazem um barulho. E esse barulho esse barulho incomoda. Ele realmente machuca e pode dar muita merda, né? Então eu acho que o que o Oregueiro faz de exatamente. mostrar como o Rick Gaia, ele tá naquela situação e essa situação Ele não é poderia. legal. Eles não glorificam, eles não Alguém na situação romantizam, do. né? O anime, ele deixa claro que o Hikigaya não é um anime de aceitação, sabe? De, ai, aceite como você é, se você for como Hikigaya. É um anime Uhum, que tá te dando um tapa na bunda e te dizendo, e te estimulando a sair dessa, entende? uhum. Sim, sim, sim. Inclusive, eu acho que Não, das duas, uma, ou o autor era uma pessoa assim, ou ele ou teve conheceu. alguém que era assim, que era muito próximo dele. Uhum. Porque para saber das coisas que esse autor sabe, é pessoas que não são igual o Rick Gaia, ou que não conhecem alguém igual o Rick Gaia, não tem como saber, sabe? Tipo, como Sim, ele sim, pensa. muito. Então, eu tenho uma teoria de que o autor, eu acho que ele era assim. É, muito provavelmente é alguma coisa desse tipo, sabe? É, até porque o jeito que eles exploram a os sentimentos, né? Essa emoção de cada personagem é muito profundo, sabe? Tipo, é tão realista. Tem alguns comentários que eu vou deixar mais pra frente, mas fica evidente o que os personagens estão sentindo. E eles não precisam dizer o que eles estão sentindo. Você entende isso, sabe? Exato. É uma das E maestrias do anime. Falando sobre a Yui agora, eu acho que uma coisa que esse anime faz que é interessante é o seguinte: esses caras que eu te falei, sabe, que estão na beira de se tornar alguma coisa perigosa para a sociedade, sabe? Esses caras Sei, sei. costumam pensar que pessoas normais, pessoas que se socializam, pessoas que têm círculos de amigos, pessoas relativamente normais, entre aspas, né? Como a Yui, eles costumam pensar nessas pessoas como vilões, como pessoas más, pessoas terríveis. Mas uma coisa Aham. legal que esse anime faz é que o anime fala: olha, a Yui é uma pessoa comum, ela não é antissocial, ela se envolve com as pessoas, Então, ela tem vários amigos, e ela não é perfeita. ela é meio que esse estereótipo, sabe? Ela é Uhum. meio que esse estereótipo da menina do ensino médio, sabe? Sim, sim, sim. Mas uma coisa E que. só que Uma coisa que só que ela não é má, ela não é ruim. Uhum. Não, mas assim, uma coisa também, ela também não é só um estereótipo. Ela usa, né, o autor Exato, é só no usa começo. dessa capa pra desenvolver, né, e mostrar que ela, por mais que tenha uma personalidade extremamente extrovertida, ela ainda assim tem problemas internos. É uma coisa que eles fazem muito bem, é mostrar como esses três, vamos dizer, esses três protagonistas, né, mas os três personagens principais, a Yui, a, o Yukino. Hikigaya e a Yukino, eles têm problemas até um pouco parecido às vezes, assim, mas eles são diferentes, eles têm cabeças diferentes e eles lidam com esses problemas de forma diferente. E eles têm que aprender a lidar com eles têm que aprender a superar esses problemas ao longo do anime. E o anime faz isso muito bem, né? E eu acho interessante que esses personagens eles completam as falhas uns dos outros, porque tipo Uhum. assim, a Yui, ela é extrovertida e ela tem muitos amigos, mas isso vem de um problema, o problema de que ela é carente, ela precisa de Sim. atenção, ela precisa de validação das pessoas. Enquanto o Hikigai é totalmente o contrário. Ele não é carente, ele é totalmente desapegado de qualquer relação social, É um de, gato, né? O de Hikigaya forma parece até não ser parece um gato, cara. Ele um age gato, exato. completamente. Ele e a Yukino.
Aham. E, tipo assim, de uma forma não saudável, né? Sim, sim. Então, tipo assim, a Yui, pelo que me pareceu, ela admira o Hikigaya porque ela queria ser mais desapegada socialmente. E ela, Uhum. assim, a Yui, ela é muito presa às amarras sociais, entende? Tipo, Sim, sim. eu sou amiga da fulana, então eu Então eu preciso, tenho eu que ser preciso ir com a assim, fulana assim. pra cima e pra baixo. Uhum. Eu preciso me comportar. A Yui, ela é aquela pessoa que ela tá disposta No começo, a. né? Ela tem Isso no uma começo. personalidade rasa e uma personalidade meio de camaleão. Ela é o que ela precisa ser no grupo que ela entra. Uhum. Só Mas que ela aí, mesma odeia isso sim, nela. sim. Uhum. Tipo, E muitas dá vezes ela pra, tá dá com pra o grupo perceber dela e o isso grupo dela que tá zoando no o começo, né? Hikigaya. E ela meio que zoa junto, mas ela fica meio, ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu preciso fazer isso para participar desse grupo, entende? Uhum. E isso não acontece tanto com o Hikigaya, mas o que acontece é o seguinte, ela é amiga daquela menina chata loira, né? Sim, E sim. aquela menina é a clássica amiga ciumenta, sabe? Mas não ciumenta, a amiga que acha que as outras amigas pertencem a ela, sabe? Que são uma posse dela. Uhum. E por conta disso, ela não quer que a Yui ande com a Yukino e Não. ela fica Uhum. brava, ela, né, tipo, É. não, você é minha Não amiga, você não vai só andar com a Yukino. falando sobre isso, falando sobre esse grupo, né? Desses personagens secundários. É, não só ela, mas o outro Eu não cara, lembro né? o nome de ninguém. Não, também não lembro dele, mas o outro cara, que acho que é o namorado Hayama. dela, né? O É o Hayama. Hayama. O Hayama também tem muito disso, que ele tem lá Aliás, os amigos aliás, dele, e eu tanto que tem odeio o Hayama. o Hikigaya também. E eu acho isso muito bom. Só pulando um pouquinho pra última temporada, mas sem dar um spoiler, é que tem uma parte que o Hayama chega, assim, junto com o pessoal, e daí o Hikigaya, tipo, olha assim e fala, você veio também? Não sei o que lá. E meio que, tipo, eles se odeiam, mas, tipo, isso não impede deles continuarem conversando como seres humanos normais. Porque você não precisa Uma coisa ser que eu acho amigo de alguém, interessante tá ligado? Isso é é que esse muito anime interessante. esse anime não tenta te forçar a barra. Tipo, se eles É. fizessem o Hikigaya ser amigo do Hayama, ia ser uma Uhum. forçação de barra inacreditável. Isso nunca vai acontecer porque eles foram feitos diferentes. Eles são inimigos naturais. O cara que é que nem o Hikigaya na escola, ele é o inimigo natural do cara que é como o Hayama. Uhum. Sim, e vice-versa, né? Vice-versa mais ou menos, mas é tipo, sim, eles são antônimos, né? Basicamente. Assim, E. o Hayama, ele tá muito associado à realidade do Japão, né? Uhum. Mas assim, se isso fosse nos Jogador Estados popular, Unidos, o Hayama inteligente, ia ser, joga ia ser o esporte. cara que joga futebol, ia ser o cara que é do time de futebol, entende? Que, Uhum. que tem um Mustang, sacou é? Sim, sim, sim. Pois Que é. no Japão não é assim, né? No Japão, a pessoa popular é a pessoa inteligente, né? Uhum. É a pessoa inteligente, mais estudiosa, mas ao mesmo tempo mais popular, que tem mais amigos, mais bonito. Algumas coisas não mudam. Enfim, o Hayama é esse cara. Uhum. Mas Sim, enfim, a gente tá e. falando muita coisa solta. Vamos seguir mais uma linha. Uhum. Beleza, beleza. Então, sobre a primeira Então, falando temporada. sobre os acontecimentos da primeira Uhum. temporada. A primeira temporada, ela Basicamente, a ela Yui. ela desenvolve o começo, todo o cerne, né, todo o cerne do que vai ser dali pra frente, né? Os primeiros episódios e tudo mais. Mas pode falar. O começo do. é, a Yui, ela é a primeira pessoa a ser ajudada pelo grupo, né, de resolução de pendenga. Pendenga, aham. Mas antes disso, eu gostaria de deixar claro aqui. A gente não vai narrar muita coisa, mas isso eu vou narrar. A Hum. primeira interação entre a Yukino e o Hikigaya. Porque quem vê essa primeira interação nem imagina no que vai, como que vai acabar esse anime, né? E essa interação, essa relação entre os dois, principalmente na primeira temporada e, obviamente, né, seguindo, é muito interessante você ver o começo e ver o final, né? Porque na, é sempre assim. A Yukino, eventualmente, né, quando a Yui chega, também, sem pular muito, mas quando
elas estão entre elas ali e com o Hikigaya, é sempre uma do lado da outra e o Hikigaya é do outro lado da mesa, né? Então o Hikigaya e a Yukino tem uma puta de uma distância entre eles, né? Uma Não, barreira entre eles. assim, o que eu acho interessante é o seguinte: eles se identificam um com o outro, mas Sim. eles não querem se Mas eles identificar. não querem, é. Porque assim, é aquela coisa assim, quando um certo conjunto de características está dentro de você, você aceita. Quando você vê essas características em outra pessoa, é que você entende o quão escrotas elas são. Uhum. Quer dizer, então, o Hikigaya e a Yukino olhando um para o outro, são os dois olhando para um espelho e pensando: nossa, que horror. Uhum. O jeito que eles resolvem as coisas, né? É... Quer dizer, e- assim, eles têm muito atrito pelas coisas que eles têm em comum, mas Uhum. mais atrito ainda pelas coisas que eles não têm em Tem em comum. comum, Porque, assim, exatamente. o, Hik, o Hikigaya, ao que me parece, ele se isolou da sociedade por conta própria. Não? Sim, sim, sim. Não, E a não tem nenhum Yukino motivo foi triste, isolada bizarro. a Yukino foi isolada da sociedade pelas outras pessoas, porque ela era muito bonita. E as meninas já É tinham porque. raiva dela logo de cara por ela ser muito bonita. E É, tem daí, muito da parada quer dizer, isso moldou a daquele. personalidade dela. Ela sempre Daquele foi uma pessoa estereótipo legal que sempre quis ajudar as japonês. pessoas. É, tem muito daquele estereótipo japonês da menina bonita e inteligente, que em alguns animes é tratado como a mais popular, e acaba, às vezes, dependendo da situação, o ego dela é tão inflado que ela se acha perfeita. Mas nesse caso, olha como o Oregairo Orgânico. faz isso foda. É orgânico, porque talvez, né, na realidade mesmo, talvez ela não fosse a mais popular e não sei o que lá. Talvez as pessoas se sentissem ameaçados, as outras pessoas, né? Se sentissem ameaçados Exato, por exato. ela e por conta disso foram afastando ela. E ela não sabia, por ela ser um pouco, né, antissocial, um pouco tímida talvez, ela não Não, sabia mas eu quero como. dizer que ela ficou tímida por causa Então, não, disso. eu não acho que ela ficou por causa disso. Eu acho que isso foi um dos gatilhos, sabe? Porque ela não sabe Sim, como sim. voltar. Ela nunca teve a Uhum. oportunidade, ela não conseguiu segurar a oportunidade de voltar, né? Ou talvez ela nem quis, ela olhou e falou: tá, eles fizeram isso, então eu não vou, né? Não vou é, Mas me o mexer que me até parece, ela o entrar em que me contato com o parece é o Hikigaya. seguinte. É a principal diferença entre eles. A Yukino, acho que até antes dela sofrer isso, ela era uma pessoa muito boa e uma pessoa que Ela é, né? Ela queria sempre é. fazer amigos Sempre foi. e queria ajudar as pessoas, principalmente. A Yukino tem um desejo grande de ajudar as pessoas Sim, sim. e ela se preocupa muito com os sentimentos das pessoas. E daí, Uhum. por conta dela ter sofrido isso, ela se afastou. Mas isso não quer dizer que ela desistiu das pessoas. Ela ainda quer ajudar as pessoas, entende? Uhum. Ela quer. Não. O negócio é o Uhum. seguinte: o Hikigaya quer que as pessoas se fodam e que o pau dele cresça. Não, e A o que você. Yukino quer provar para as pessoas o valor dela, Uhum. entendeu? E o que você falou do espelho talvez tenha Essa é relação a bastante diferença com entre os isso. dois. E o motivo da professora ter juntado os dois, né? Porque talvez a Yukino não tivesse uma motivação tão Aliás, grande, ou não tivesse uma uma coisa. vontade tão grande, mas a partir do momento que ela viu o Hikigaya fazendo isso de propósito, né? Se isolando de propósito, ela falou: não, peraí. Tipo, eu não quero que isso aconteça comigo, sabe? Eu não quero ser igual a ele. E. E assim, olha como esses personagens são complexos. O que eu falei da Yukino aqui, eu não sei se está 100% certo. Porque assim, em alguns momentos, ela, apesar de querer ajudar as pessoas, ela parece que ela também tem um certo asco das pessoas, né? Dos normes, vamos usar esse termo, eu não gosto desse termo, mas para eles, na cabeça do. Se o Hikigaya e a Yukino fossem brasileiros, eles iam usar esse termo, você pode ter certeza. Aham. Né? Os normes. A Yukino também não gosta dos normes, tá ligado? Quando eles estão fazendo algum, entre aspas, ritual norme, sabe? Tipo, ai, uma festinha, ai, vamos se juntar numa rodinha para conversar, ou então vamos falar de Uhum. meninos, vamos Uhum. falar de roupinhas, né, as meninas. A Yukino acha isso ridículo também, e ela expressa que isso é ridículo, que isso é superficial. Só que Uhum. uma coisa que eu acho interessante na Yukino, ela começa com uma clássica jovem inteligente e antissocial que vive sempre falando.
as pessoas são ignorantes, as pessoas são muito superficiais, não sei o quê, com um ar de superioridade. Só que o que me parece é que o anime vai evoluindo e a Yukino vai se tornando mais humilde e mais compreensiva, Então, aí principalmente na eu maneira que acho ela trata o que Rick e Gaia. sim, Na sim. Mas eu primeira, na acho que primeira temporada ela esse trata mal o Rick e desenvolvimento, Gaia. esse desenvolvimento também vem porque a gente não pode esquecer. A Yui, querendo ou não, ela é um pilar muito importante dessa relação. Porque ela é meio A que Yui, liga. ela é a super norme. É, então, ela Assim, a Yui, dá nessa esse relação entre os bonde três, é com muito a importante, porque ela é Yukino. uma norme. Então ela tá ali pra mostrar pra eles dois que os normes não são tão terríveis quanto eles pensam. Uhum. Pois é, pois é. Por E a exemplo, Yukino começa a criar um apego, ela começa a gostar da Yui, e a Yui gostar dela, e vai mais desenvolvendo uma vez, todo esse porque as sentimento. duas têm coisas que a outra não tem. Exatamente. E daí eu acho que cria muito da admiração, né? É, a Yui admirando a Yukino e a Yukino admira a Yui em alguns aspectos, né? Por isso que eu acho que ela é um pilar da ação. E também com o Rick Gaia, né? Que também a Yukino também dá esse laço com a realidade, vamos dizer, a realidade enorme pro Rick Gaia. O Rick Gaia começa a ver, tá, esses caras são zoados, mas a Yui não é tanto, sabe? Ela parece se importar, ela Exato. parece se importar. E também tem muito do começo da primeira temporada, o Rick Gaia não, tipo, não sabendo como lidar com a Yui. Tipo, será que ela tá fazendo isso porque ela tá realmente fazendo isso que ela quer? Ou, vai me zoar, não sei o que lá. Será Então, que é pena? Será que ela será que é não tem pena? pena Será que de não tem mim? pena de mim? E daí você vai vendo que, não distorcida do Rick Gaia, né? A Yui admira ele, de certa forma, mas ele não consegue ver, né? E ele demora pra entender isso, né? E assim, a Yui, ela começa tendo aquela clássica vergonhinha, tipo, ai, que os meus amigos normes vão achar porque eu tô andando com o Rick Gaia. Né? Ela Uhum. começa com uma vergonhinha, mas depois de um tempo, eu achei interessante uma coisa. O Rick Gaia não é um bunda mole, tá ligado? Bom, Quando os caras chegam pra ele ele zoa de volta? finca o pé no chão e se defende ali, tá Sim, ligado? sim, Ele é. fala, tipo, os caras falam pra ele assim, ah, é lá o cara solitário ali, não fala com ninguém, não sei o quê. Aí ele fala, tipo, e qual é a de vocês aí conversando sobre esse monte de assunto idiota e fingindo que são amiguinhos, sendo que todos odeiam uns aos outros, tá É, ligado? e Então, ele assim, desarma eles, né? ele ataca os, ele ataca os caras com a verdade nua e crua, né? E que Inclusive tem um ninguém. episódio interessante que é assim, o, Haya, o Hayama vai pedir ajuda deles. É por quê? É Hayano ou é Porque Hayama? aparente Hayama, Hayato Hayama, né? Hayama. Hayato, Hayama, Aliás, tá certo. todos os personagens, eu não sei se são todos, mas eles têm Hikigaya Hachiman, a mesma letra na início. É a mesma letra. Hikigaya Hachiman, Yukinoshita Yukino, Yui Yuigahama Yui. Yugahama Yui, isso aí. Inclusive, o Hikigaya chama a mãe da Yui de Mamagahama. Nunca reparei nisso. Você não reparou? Na dublagem? É? Nunca Aham. reparei, nunca reparei. Caralho, que foda. Maneiro. Enfim, que eu ia dizendo? Sobre Ah, o o Hayama quarto fala, lá. pede ajuda deles. Porque os dois amigos do Hayama, eles só são amigos um do outro quando o Hayama tá perto. Porque quando ele sai, os dois não conversam um com o outro. E eles até têm uma raiva um do outro. Porque Uhum. é aquela coisa clássica do. Você não é amigo daquele cara. Você só tem um amigo em comum com aquele cara. É, você é Então, quando o amigo do seu amigo amigo daquele cara. em comum tá perto, você finge que é amigo daquele cara pro seu amigo ficar feliz. Eu acho que você já passou por isso, né? Sim, sim, Todos sim, nós já tô ligado. passamos. Tipo, Aham. você é amigo de uma pessoa específico e ela traz um amigo dela, e daí vocês dois não são amigos, mas vocês fingem Uhum. pra deixar aquele cara feliz. Uhum. E daí quando ele sai, fica o bagulho mais awkward do mundo, né? Tipo, vocês ficam se olhando assim.
Aham. Tipo, tá, e agora? Pega o celular, cada um olha pra um canto. Só que, só que pensa, a gente entende isso por quê? Porque nós somos nerds, né? Uhum. Assim como o, o Hatman. E assim, quando você é um cara mais nerd que nem a gente, né? Vamos admitir, a gente era meio igual o Hatman no colégio, né? Sim, sim. Ai, caralho. Assim, a gente percebe, a gente passa muito tempo observando as pessoas e como as pessoas Se se, comportam, né? se interagem, socializam, É, né? interagem um com o E outro. o Uhum. Hikigaya também, É, principalmente. é até A engraçado se for pra pessoa pensar, porque a que, gente. A gente. A pessoa, né? A pessoa que faz isso, às ela meio vezes, que às vezes a gente tenta ficar. Ela tenta ficar observando e tenta pensando, tipo, ah, se fosse eu nessa situação, ou. É, é, como eu poderia eu era agir. muito assim. Uhum. Pois é, a gente Eu fica era muito assim. criando isso. Eu prestava muita atenção na conversa das pessoas. Não para ser fofoqueiro, até porque eu não falava com ninguém, então a fofoca morria em mim. Uhum. Aliás, muita gente não deve ter nem ideia de algumas coisas que eu sei, né? Aham. Porque eles conversaram perto de mim essas coisas, achando que eu era parte do E- cenário. Aham. Pois é. Mas enfim, eu me identifico muito com o Rick Gaia, né? Porque o Rick Gaia é assim. Muitas vezes a gente percebe nuances das relações sociais que as pessoas não percebem, porque as pessoas já estão inseridas ali. Aquilo é Uhum. normal. Então, eles pedem ajuda pro Rick Gaia, e o Rick Gaia fala isso, ele fala: "Ó, seguinte, você é o amigo em comum, eles são seus amigos, não são amigos um do outro". Uhum. E muitas vezes o Rick Gaia joga na cara deles, né, principalmente do Hayama, o quão superficial é a relação deles. Porque eles não estão Aham. preocupados com isso, mas a relação entre eles é Superficial muito e superficial. egoísta também, E o Rick Gaia. até certo ponto, né? Porque eles estão sendo amigos só para ter amigos. Uhum. Não porque eles realmente se importam uns com os outros. E por isso que esse anime é interessante. O anime não vilaniza totalmente o Rick Gaia também. Ele mostra que algumas coisas o Rick Gaia tá certo. Uhum. Às vezes o anime te mostra que apesar da visão do Rick Gaia ser extremamente pessimista e cínica, muitas vezes ele é verdade. Sim. Entende? Aliás, Mas a grande mensagem do O, anime. pode falar? Fale. É, A grande mensagem do anime é: olha, realmente as pessoas são assim. Realmente essa é a realidade. Mas não desista de se relacionar com as pessoas por causa disso. uhum. Pelo menos para mim. Sim, sim. E me corrija se eu estiver errado, mas o arco do namoro lá e da declaração é na primeira ou na segunda temporada? É É na na primeira. segunda, É então na espera um segunda, pouco. tá. Beleza, beleza, beleza. Você É que percebe que a gente tá falando um pouco pelos cotovelos, né? Mas. eu não lembro muito. Mas. Eu não lembro É, muito ordem é cronológica, eu melhor não lembro o que assim. acontece É nas mais primeiras orgânico. temporadas. É que eu realmente não lembro o que É acontece na melhor primeira temporada, assim, assim. de forma muito detalhada, né? Aí eu lembro, eu vou dar um resumão rápido da primeira Fala aí. temporada. Eles, a primeira temporada é mais episódica. Eles ajudam a Sim, Yui, sim. aí a Yui entra pro grupo, aí tem todo esse negócio, né, de eu não quero que a Yui ande com o Hikigaya e com a Yukino, né, daquela amiga chata, tem esse conflito, tem um conflito entre a Yui e aquelas meninas, tem um conflito entre a Yukino e aquelas meninas, né? E Uhum. assim, uma coisa interessante é que o Hayato, apesar do Hayato ser o cara popular, ele não é muito vilão, sabe? Não Só é, não que é, ele é não é. burro. Ele é um cara bobo e ingênuo, porque a vida foi muito fácil pra ele, entende? Uhum. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. O Hayato ele é Você vê que muito ele bobo não faz as e coisas por ingênuo porque mal, a é só vida, porque ele tá porque a no, vida, naquele porque a modus vida dele é operandi, muito né? fácil. Uhum. Exatamente. E tipo assim, se eu não me engano, aí tem o Totsuka. Tá, sim, sim, mas Enfim, eles tem, jogam tênis lá, e daí tem todo o negócio de. O Rick Gaia faz dupla com a Yui ou com a Yukino pra jogar tênis contra aqueles arrogantes do cacete? faz Eu com acho que primeiro é contra a Yukino. Primeiro é é com a Yui, Yukina e a depois é com Yui, a Yukino, né? não é?
Eu nem lembro se... Acho que o Hachiman não o joga. Hikigaya. Ele joga? Ele joga. E se eu não me Então é engano, ela e o eles Hikigaya. ganham. Tá certo. Ganham. Se eu não me engano também, não sei. Porque eles queriam a quadra de tênis e o Hikigaya não queria entregar pra eles, né? Enfim. Daí eles faziam um torneiozinho. Assim, a primeira temporada ela acaba como? Ela é episódica. Mas o arco principal da primeira temporada é a organização do festival esportivo e do festival cultural. Uhum. Esse é o arco principal da primeira temporada. Mas antes da gente falar dele, eu acho que é muito importante a gente dizer: tudo que acontece em Oregairo, todos os problemas que são resolvidos, é aquele esquema. A Yukino tem um jeito amoroso e. A Yukino quer Não, fazer ela tem um jeito... sem causando o mínimo. É mais amoroso, sabe? Ela tem um jeito mais. Como eu posso dizer? Ela quer fazer causando o mínimo de danos possível para as pessoas. E o Hikigaya, ele é mais pragmático e mais frio. Ele é mais tipo, foda-se, me deram uma missão e eu vou cumprir Ele quer resolver o problema. missão, custe o que Independente, custar. custe o que custar. Ele vai resolver o que eles pediram pra ele resolver. E muito das atitudes que ele tomam entram em conflito com a opinião da Yukino, né? E é por isso que gera toda essa intriga entre esses dois. Isso é interessante porque o Hikigaya faz tudo isso porque ele tem um desapego muito grande, porque ele não quer ajudar ninguém. Ele está sendo forçado a ajudar as pessoas primeira porque temporada, ele foi colocado nesse clube. né? Enquanto a Yukino quer ajudar as pessoas, né? Inclusive tem uma parte que a professora, melhor personagem de todas, ela dá uma bronca no Hikigaya e ela fala: presta atenção que alguma hora vai ter alguém que você vai querer ajudar. E daí o que você vai fazer? Você vai fazer merda e daí você não vai conseguir, daí você vai se sentir culpado e tudo mais. E é muito interessante que você comentou sobre isso, porque eventualmente a gente vê isso acontecendo. Ele querendo ajudar alguém, mas fazendo de uma forma completamente tosca. Mas ele se importa dessa vez, né? Mas vamos combinar aqui, o Hikigaya, ele é foda. Ele é foda até antes mesmo dele ter toda a evolução dele. Por quê? Porque, assim, ele é inteligente. Não inteligente no sentido de informações, conteúdos, sabe? Tipo, ele é tirar sagaz, notas esperto. muito boas. Mas ele é socialmente inteligente. Ele tem uma inteligência social muito boa, o que é até contraditório para alguém tão antissocial quanto ele. Quer dizer, talvez ele seja antissocial por ele conhecer tão bem como são as estruturas sociais, né? Tipo assim, porque uma pessoa que simplesmente entra no jogo social de cabeça, sem entender, ela tá na inocência. Mas o Hikigaya, ele meio que... O que me parece, né? Talvez eu me contradiga daqui a pouco, porque às vezes o Hikigaya percebe que ele tá errado, que ele fez algum julgamento errado. Com certeza. Mas assim, no geral, o Hikigaya, ele meio que tá vendo o código da Matrix, sabe? E por conta de entrar naquele jogo social, porque ele já sabe como ele é. Um exemplo disso são namoros, né? O Hikigaya já tomou alguns foras violentos e ele decidiu que ele não quer mais. Nunca mais, nem tentar nada com nenhuma menina. Por quê? Porque ele pensou, não, já era. Eu já sei como funciona. Um cara que nem eu não tem condições. Esse é o jogo social, é assim que ele funciona. Você tem que ser que nem o Hayama pra conseguir uma namorada. É o que ele acha, pelo menos. Sim. Então, assim, pra eu não me contradizer muito, dá pra dizer que ele entende muito como o jogo social funciona, mas ele não entende tudo, sabe? Ele tem... Dá pra dizer assim, que ele tem ele... mais prática aí. Não tem experiência. E às vezes ele comete erros. Isso faz parte do personagem. Exato. E eu não sei, mas você acha que a Yukino entende o jogo social tão bem quanto ele? Você acha que eles entendem igualmente ou você acha que ela entende um pouco menos, que ela é um pouco mais ingênua? Já entendi que ela, eu pelo menos, na minha opinião, acho que ela é um pouco mais ingênua nesse sentido, causando o menor dano possível, por não saber exatamente de forma pragmática como resolver, então ela prefere ir comendo pelas beiradas, sabe? Do que simplesmente fazer igual o Hachiman e meter o louco. Mas o Hikigaya, ele resolve sem se importar com os danos, não porque ele entende o jogo social, mas porque ele não se importa. Sim, exatamente. Mas aí o que não se importa, entendeu?
Entendeu? Acho que Entendi. essa é a diferença, sabe? Ela é ingênua no sentido de ela não teve tanta. Por exemplo, o Hachiman tomou fora, né? Então, Ele tomou fora, ele foi zoado, tomou ele foi um fora, foi moleque zoado. esquisito, E o tipo... Kino nem isso. Não, ela foi. Aquele bullying clássico de esconder sapato, de vandalizar mesa, sabe? É? Destruir caderno. É aquele bullying de Não menina lembrava, japonesa, não sabe? lembrava, não lembrava. Fizeram isso aí com ela, mas acho que, É, não sei, por causa da né? personalidade, É que ela, era uma provavelmente menina, resolveu. ela era uma menina bonita, né? Então talvez ela não tenha sido tanto quanto o Hikigai, porque o Hikigai era só um bizarro, então talvez as pessoas não tivessem tanto, as pessoas tivessem menos dó dele Uhum. na Pode hora, ser. na hora de pegar pesado com ele. あの時はまあ結婚でもするかな。 Mas eu quero comentar um arco da primeira temporada aqui Então ainda. comenta. É o arco do festival esportivo e o festival cultural. Festival esportivo Talvez na seja- segunda? Eu com certeza que era a segunda. É outro. Tá, beleza. É outro, cara, tem todo ano. O do esportivo, Mas tá. você já vai ok. entender do que eu tô falando. Uhum. Teve o comitê de organização e ninguém queria participar. Né? A professora falou, preciso de duas pessoas. E a professora, sendo a professora, já colocou o Hikigaia. É alguém pra ir com o Hikigaia, né? E daí a Yu já ficou meio assim, mas será que eu vou? Acho que Aham. não. Aí aparece aquela menina chata lá, que eu não lembro o nome, do cabelo vermelho, né? E ela queria, ela se voluntariou. Sim. E daí tem mais alguns detalhes que eu não me lembro, tipo, ela vai junto com o Hikigaia, ai. E daí ele fala, já tô acostumado com isso, eu não sei, eu não me lembro muito desses detalhes. Mas assim, o negócio é o seguinte, a Yui entrou nessa também, não me lembro como. É, porque ela vai não me lembro. lá Você lembra? pra ajudar, se eu não me engano. Porque, Ela entrou no tipo, comitê também. E a Yukino ela... também entrou. Sim, isso. A parada A eram Yukino dois também entrou presidentes, mas outras pessoas poderiam ajudar e tudo mais. E a Yukino acaba entrando pra resolver pendenga, né? Daquele jeito. Porque, se eu não me engano, a menina do que queria se candidatar, ela pede ajuda pra eles, né? Que queria participar, ela pede ajuda pra eles, não pede? Não. Não, ela não Se pede, ela não liga. pede ajuda pra ele, não, tá certo. Não, acho que ela pede pra Yukino... Não, calma, eu já vou explicar. É que você viu faz muito tempo, né? Eu vi há menos tempo. Vai lá. Então, tipo assim, eles todos estão lá, mas não decidiram o presidente ainda. Mas todo mundo já acha que tem que ser a Yukino, porque a Yukino é super inteligente e porque a irmã da Yukino costumava chefiar o comitê. Sim, Então, ok, vai ser a Yukino, eles decidem. Mas aí aparece essa menina pentelha, pé no saco, e ela fala assim: não, gente, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fui presidente, mas eu sempre quis ser. Talvez seja uma boa jornada de amadurecimento para mim. Então deixem eu participar, por favor. E daí eles meio que deixam. Sim. E daí o Hikigai já fica puto. Ele fala assim. Ele fala com ele mesmo, né? Vai tomar no cu você. Você tá fazendo isso tudo só para se aparecer, só para ser estrelinha. E Sim. você vai condenar todos. Você vai condenar todos nós com o seu trabalho porco incompetente para você ter a sua jornada de amadurecimento. Ele já fica com raiva dela ali e você também. Porque ela já meteu o pé na bunda da Yukino, que era para ser a verdadeira presidente. Só que o que acontece? Ela é uma incompetente, ela não sabe resolver os negócios, ela é uma incompetente Ela nem e ela é resolve. preguiçosa. E ela fica dando trabalho pros caras, pro Hachiman, pra Yukino. Então o que acontece? Ela vai no clube e pede pra Yukino ajudar ela. Então basicamente o que acontece é, quem vai organizar essa bosta é a Yukino. Yukino. Só que ela vai levar o crédito. O crédito, exatamente. Só que ela vai levar o crédito. E daí o que acontece? Essa desgraçada, eu tô passando do limite aqui, mas né? Essa desgraçada, o que acontece? Ela quer ser... Ela quer que as pessoas gostem dela. Então o que ela faz? Ela dá folga para as pessoas. Ai, gente, hoje não vamos trabalhar não. Vamos relaxar. Ai, hoje vamos se divertir e relaxar. E o que acontece? As pessoas que ainda tem que trabalhar, tem que compensar o trabalho da cambada de vagabundo que não tá trabalhando por causa do que essa menina incentivou eles a fazer, sabe? Sim. E se eu não me engano, é por causa dessa menina que a gente
tem a primeira Alô? aparição. Se não me engano, é por causa dessa menina que a gente tem a primeira aparição da irmã da Yukino, não é? Essa menina, ela. Ah, não, vou chamar aqui a mina que Eu foi acho que presidente nos anos passados. E daí a Yukino fica essa menina. puta da cara, porque a irmã dela é uma desgraçada também. Que daí a menina chega e Não, fala: Ah, assim, vamos Yukino, falar a você não vai verdade. A ser irmã da presidente? Yukino, Você é uma palhaça mesmo, olha lá. A outra tá a fazendo um irmã trabalho da melhor. Yukino não vale nada. Não vale, não vale. A irmã da Ela. Yukino não vale Uma nada. coisa, Vamos deixar claro aqui. falando sobre isso. A A, família da Yukino é uma. da, A família da, da Yukino. Não, quer saber? Quer saber? Depois. Porque isso é um tema bem que dá pano pra manga. tá, mas não esquece. Mas o que você ia falar? Não, então, aí eu ia falar, né, Não vou sobre esquecer. essa primeira Eu não aparição. vou narrar tantos arcos assim. É que toda temporada tem um arco que é mais Não, sim, interessante, sim, sim, então sim, sim, eu, sim. eu acho que é importante falar esse. Uhum. É, não, mas daí, o que eu queria dizer, né, complementar. A Yukino tem mais um problema pra resolver agora, que é agora essa intervenção familiar que acontece e deixa ela extremamente irritada, né? E ela já tava tendo que lidar com O tanta, quê? com um monte de coisa, e a filha da puta aparece lá pra zoar. Então, o que acontece? Prestem atenção porque é complicado. Eu tô imaginando que vocês não assistiram o anime, por isso que eu tô explicando pra vocês, né? Mas assim, Mas eu imagino que todo mundo tenha assistido também, né? Mas, enfim. ou talvez você não percebeu esses detalhes, né? Tipo, tem sempre alguém que vai assistir algum programa porque a pessoa quer entender e ela não entendeu. Então, é o seguinte. Essa menina, eu não lembro o nome dela, ela precisa de um apelido pra facilitar. Ah, vamos chamar ela de a Ruiva, porque ela tem cabelo vermelho. A Ruiva, o que acontece? Ela é a presidente do comitê, mas ela dá todo o trabalho pra Yukino. Pra Yukino e Consequentemente, por pros causa outros disso, também. Tem uns outros lá que se fode também por causa dela. sim. Consequentemente, por causa disso, as pessoas respeitam mais a Yukino. A Yukino tem mais autoridade que ela, mesmo que ela seja a presidente. E isso deixa ela a puta da vida. Então, é por isso que ela traz a irmã da Yukino pra desafiar a autoridade da Yukino. Ou seja, essa menina é uma desgraçada, porque ela não quer fazer o trabalho dela, ela dá o trabalho dela pra Yukino fazer, mas ao mesmo tempo ela não quer que a Yukino faça e ela tenta sabotar o trabalho da Yukino para que a imagem dela não seja afetada. Porque meio que ela sabe Isso também que leva se com que der as errado, outras a culpa, pessoas. teoricamente, a culpa não vai ser dela, vai ser da Yukino, porque o trabalho tava com a Yukino. Então, Exato. Essa menina não vale nada mesmo. Então, assim, as poucas pessoas que ainda estão trabalhando, tipo o Rick Gaia, principalmente o Rick Gaia, porque o Rick Gaia eu acho que ele tem um cargo alto, mesmo ele não sendo presidente, mas eu acho que ele tem um cargo bem alto. sim, tanto que Sobra ele muito trabalho conclui. para eles e sobra muito trabalho para Yukino. A Yukino ela desmaia, ela fica doente de tanto que ela trabalha, inclusive. E daí, eu acho que essa é a primeira coisa, né, que começa a gerar a atração e uma pequena sementinha de romance entre a Yukino e o Hikigaya. Porque o Hikigaya defende ela. Sim, o Rick se importa com ela, né? O Hikigaya faz o que ele faz de melhor, que chamar a atenção negativa toda para ele, tomar o dano todo ele, para as outras pessoas não tomarem. Então o que ele fala? Ele briga com a menina, ele fala: seguinte, você com essa tua filosofia estúpida de vamos nos divertir, tá fudendo todo mundo e tá fudendo a Yukino. Por causa de vocês, a gente tem que trabalhar em dobro nessa merda. E daí, né, todo mundo fica puto com ele e Sim, tal. sim. Acham ele super arrogante, não sei o quê. Falam que ele é vagabundo, não tá querendo trabalhar. E a Yukino também. E daí que começa essa admiração da Yukino por ele, né? Porque até então eles não. Até então eles Sim, não se sim. bicavam muito. E também mostra sobre aquela relação de, tipo, ele tá tentando ajudar não porque tá sendo obrigado agora. Porque ele Dessa se vez. importa Dessa com vez a ele não tá sendo Yukino. obrigado. E ele quer resolver o problema pra Yukino não se fuder mais ainda, né? Do que já tá acontecendo. Então ele começa a agir por conta própria, né? Em vez de agir sendo obrigado ou só pra resolucionar, só pra resolver um problema. Exato. E cortando lá pra frente, o festival acontece e o festival é relativamente bom. Porque foi a Yukino que planejou. Mas o que acontece?
Quando chega no final, tem um concurso lá, não sei do que é o concurso. Não sei se era de pessoa mais bonita, não sei o quê, quem que ganhou os jogos, não sei, um negócio assim. Eu acho que era Só que de, a tipo, presidente melhor do bagulho apresentação, alguma coisa assim. é. A presidente tinha que apresentar quem que ganhou. Só que a Tinha que presidente ir lá e desaparece. Ela ler não o só nome, né? desaparece e não vai lá ler, como ela tá com o documento. Né? Uhum. Então ela desapareceu. É um puta problemão. E daí o que, que acontece? Todo mundo tenta procurar ela, tenta procurar. E daí eu preciso narrar, porque. Eu preciso falar dessa parte, porque é muito. Não, essa parte Porque é, é essa muito parte é bonito. interessante, essa Eu parte é gosto foda. muito disso. Uhum. A Yukino, ela tá simplesmente sendo boazinha, como sempre, e tomando na cabeça. Aí, beleza, o Rick Gaia já tá revoltado com isso. A menina desapareceu e os caras começam a procurar. Aí, o que acontece? Ele fala assim: não, vocês tocam os instrumentos? Toquem umas músicas aí, divirtam a plateia, enquanto isso eu vou procurar ela e eu vou conversar com ela, né? E daí o Rick Gaia, tal qual um Blade Runner, que entende como os replicantes se comportam, ele sabe exatamente para onde que ela foi. Porque, Uhum. tipo, se ela quer se isolar das pessoas, eu sei para onde que ela foi. E ele acha ela no terraço. E ela tá lá chorando e, tipo, falando: ah, eu sou um inútil mesmo, não é? Ah, eu sou um inútil, quem planejou E isso foi a aí, Yukino, e eu sou um aí, inútil, eu sou um o incompetente. Hachiman Aí, mostra pra que ele nossa, é veio. lindo demais. É uma catarse. É uma catarse, Uhum. porque o Haikigaya fala: quer saber? É mesmo. Você é mesmo. Você é incompetente, irresponsável, preguiçosa, e você quis fazer essa merda toda só pra massagear a porra do seu ego. Né? Jornada de amadurecimento, cacete. Você fez tudo isso pelo seu ego, não sei o que, e ele xinga ela pra cacete e ela merece, né? Sim, Aí sim. chegam os Não, amiguinhos não, dela, então, daí antes ele inclusive fala assim, o antes ele fala Hayama. assim, calma aí, antes ele fala assim, se você não quiser apresentar essa merda, dá o papel que eu entrego pra outra pessoa, tá ligado? A gente não precisa de você. E daí ela fica tá lá, toda triste, chorando e tudo mais, né? E Aí daí chega a chega turminha, o e eu da não sei o que que turminha. ela fala. Aí Ela tá se chega a turminha, vitimizando, né? né? Ela tá Só que chorando e eles o são Hachiman tá lá. normes, né? Sim. Eles são normes, então eles vão confortar ela, eles vão lá, Que era o que não, ela a gente queria, gosta no de final das você, não, contas, você né? não fez nada de errado, não sei o quê. E daí o Rick Gaia fala, tá vendo? Ela tá se fazendo de vítima pra vocês, ela tá pisando no tomate, se fazendo de vítima E vocês pra estão aí vocês virem passando, aqui e passando a mão na cabeça dela. massagearem o ego dela. Ela é mais Aham. desprezível do que eu ainda. E daí, né, a galera, óbvio, fica do lado dela e o cara bota o Hatman na parede, Essa tipo, cena quase, deu quase um dá uma aperto no meu porrada no coração. Hatman. Deu um aperto no coração. Porque o O Hachiman, cara tava ele, certo. ele tá tipo, ele tá assim, tipo, Mais blasé, uma tá vez, ligado? mais uma vez ele fez. Mais uma vez ele fez o trabalho dele, se sacrificou, foi o cara mal, levou toda a culpa pra salvar todo mundo. E ele salvou. Essa menina desgraçada foi salva, porque os caras ficaram do lado dela. A Yukino foi salva, Hum, porque se o festival desse errado, uhum, ela ia se lascar. Então sim, sim. todo mundo passa a odiar o Hikigaya na escola, embora isso não dure muito, né? Se eu não O me que eu acho engano, legal, porque é realista. No mundo Se, real, se eu não me engano, no até mundo real depois que essas coisas o. não duram muito. Sim, sim. Se eu não me engano, até depois que o Hayama vai embora, o Hikigaya fica lá, né? E daí ele fica. Ele fica. Ele tava meio inabalável enquanto tava frente a frente com Não, o Hayama, mas ele, depois que ele ele vai tava, embora, ele ele tava inabalável. desmonta. Mas depois ele Não, não desmonta, desmonta. se eu não me engano. Não, não E se eu não me engano, desmonta. sim, ele Pra senta lá mim. e. Tipo, não, ele não chora, se eu não me engano, mas ele Ah, fica lá. Ele fica não, mas tipo. calma, calma. Porra. Deixa eu te Tipo. explicar. Pra mim, Hum. isso tem outro significado. Porque assim, ele levou uma juntada Não, física, eu não acho que ele né? tenha. Eu não tenho, Então acho que ele tenha. eu acho que foi eu acho que foi mais tipo, ufa, caraca, É, quase não. apanhei. Não sei o Não, que, eu acho que sabe? foi muito mais um Não foi, tipo, puta que pariu, eu tive que eu não resolver essa acho que ele, bosta eu de não acho que ele novo. desabou. Não, não, É mais eu não assim, acho mas eu que acho que ele não foi. desabou. Ele ainda permaneceu convicto nas convicções dele. Não, sim, sim, isso eu acho. Eu não acho que ele tenha desabado, tipo, porra, fiz merda. Não. Pra Quando ele mim, cai de bunda no chão, pra mim, ele ele tá, fica ele mais tá tipo. descansando. É mais Ai, tipo, ufa, É mais tipo um. terminei meu trabalho. Meu É mais trabalho foi tipo feito. um.
Que saco, tipo, ter que resolver isso de novo. Ter que resolver mais uma pendenga que eu não tinha obrigação de resolver. Mas agora eu resolvi e agora a Yukino tá suave, né? Agora ela tá Mas tranquila. é mais tipo assim, eu sou o cara que sempre leva todo o Não, é dano, mais um toda tipo, a eu, negatividade eu pra mim. prefiro que seja comigo E do que ele seja com ela. tenta, mas o que me parece é o seguinte, o que me parece é que ele fala que ele aguenta, que não sei o quê, mas ele não aguenta Mas tanto. não aguenta bosta nenhuma. Ele sabe Ninguém, que ele aguenta, mas ele não sabe do tanto. limite dele, né? Ele sabe do limite dele. A verdade é que ele foi injustiçado. Porque ele Uhum, tava 100% certo ali. Aquela menina tava de sacanagem, tava de brincadeira, exatamente. tava de zoeira. E ele Uhum, foi sincero. E é por isso que os normes não foram sinceros, porque eles estão presos às estruturas sociais. Quer dizer, a amiga uhum. deles está triste, eles precisam confortar ela. E o Rikigai não, o Rikigai fala: você fez merda, eu não vou te confortar, você fez merda mesmo. Uma Isso coisa aí. interessante é que o Hayama ele vai aprendendo com o Rikigai. Ele vai aprendendo a lidar, Tipo, né, com o tipo, você Hikigaya vê, e né? vice-versa. O Hayama quase deu uma surra no Rikigai, A óbvio. primeira vez, sim. Mas mais lá pra frente, olha como o Hayama é desgraçado. O Hayama vai percebendo que o Hikigaya entende muito mais das coisas do que ele, então ele começa a usar o Hikigaya pra fazer o trabalho sujo dele, pra Sim. manter a imagem boa dele. Por isso que Mas isso a gente fala dá mais lá pra nessa. frente, né? Mas eu acho que o final dessa temporada acaba assim, né? Com o Hachiman, ele termina, ele resolve lá a parada, a Sim, menina sim. vai lá, eles convencem ela e levantam o ego dela e ela vai lá anunciar os bagulhos. E meio que acaba assim, né? Se não me engano. Mas assim, por que eu gosto do final dessa temporada? Porque o Hikigaya aqui, ele é um herói trágico. Ele não Ele é recebe um crédito pelo anti-herói. heroísmo dele. Até mesmo a professora, a Yukino, ninguém aprovou as atitudes dele, nem mesmo a Yukino. A Yukino fica Sim. brava com ele, tipo, Porque ela não queria não que era ele assim que era pra resolvesse, né? fazer. Tipo, E não daí era pra uma coisa você que eu acho. esculachar a menina. Mas não só isso, não só isso. A Yukino Sim, fica sim, sim. triste porque ele, pelo ódio que ele recebeu, tá ligado? Porque ela não queria que Ela ele não gosta recebesse que esse também ódio, que ele se entendeu? coloque na linha de frente, Ela né? não, ela E não gosta que ele daí, se machuque. isso, daí também começa a E mostrar um ele pouco fala, mas eu não me da importo de me relação entre machucar. eles. Que eles, tipo, o Hatman fez isso pela Yukino. É um fato. E a Yukino fica triste pelo E que ela aconteceu, porque o preferia que ele Hatman não tivesse se feito. ferrou, né? Exatamente. 心配いらないですよ。もらってくれ Segunda Uhum. temporada começa e tem todo um arco de um cara que quer se declarar pra uma menina. É, um dos Mas esse amigos grupinho do não grupinho quer. lá do Hayama. Só que todo grupinho não quer que ele se declare. Porque se ele Uhum. se Porque declarar, eles eles sabem que ela vai sabem dar que um fora vai nele e ele vai clima. ficar triste, então isso vai abalar o grupo. Então eles usam o Hikigaya pro Hikigaya fazer o trabalho sujo de fazer o cara não se confessar. E o Hikigaya se declara pra menina e tomam fora. Embora não seja um fora de verdade. Ele já tinha até Sim. combinado com a menina isso antes, né? A É, Fujiyoshi. Mas enfim, ele. mais uma vez o Hikigaya faz o que ele faz, de E levar as todo o ódio pra cima pessoas dele, não sei o quê. Só que olha, são uns bandos pela puta, né? não, essa situação é interessante. Essa situação é interessante, vamos lá. Dessa vez, o Hikigaya não recebeu ódio. Toda a turminha do Hayama, inclusive, fica feliz com o Hikigaya pro Hikigaya ter feito o trabalho sujo deles. Ninguém Uhum. fica com raiva deles. Ninguém realmente acredita que o Hikigaya se declarou pra Fujiyoshi. Eles sabem o que ele fez. Eles Ele dão não uma se ferra zoadinha. dessa vez. Sim, sim, sim. Mas, mas, a Yukino Aí não o fica Kino feliz. fica bolado. Porque ele feriu os sentimentos do cara, do cara de cabelo vermelho. Uhum. E ela não gosta do trabalho feito assim. Eu vou falar das missões deles bem rapidamente, tá? Uhum. Me desculpa. Mas eu vou falar rápido, eu prometo. Tem essa, né? Que acontece isso. Uhum. Você quer falar alguma coisa sobre essa? Não, é isso aí. Já. Não, você quer falar alguma coisa? Não, não. Beleza. É isso A aí. outra que eu me lembro, a outra missão que eu me lembro é a da representante. A Iroha, Ishiki Iroha, se candidatou para representante. Uhum. Ah, não, esse arco é muito maior e mais complicado. Assim, a Iroha se candidatou a representante porque mandaram ela se candidatar, não lembro, mas ela não queria ser representante. Uhum. Aí a Yukino se candidata também, porque essa foi
a forma da Yukino querer ajudar. Ela se candidatou também. Só que a Yui e o Hikigaya não queriam que a Yukino ganhasse e fosse a representante, porque daí eles iam perder ela, porque ela ia ser do clube, não ia mais ser do clube. Sim, ela não ia Então poder a mais. Yui se candidata também a representante. Mas aí se a Yui ganhar, eles pedem a Yui. Então o que o Hikigaya faz? Totalmente por baixo dos panos, independente, sem a ajuda do clube. Uhum. Ele percebe que as pessoas, que a intenção de voto das pessoas é o Hayato. Uhum. As pessoas querem votar no Hayato Hayama. Então ele cria uma página no Twitter de apoiadores do Hayama, para as pessoas assinarem que elas apoiam o Hayama. Só que, na verdade, ele pega todas essas assinaturas e coloca pra Ishiki. E ele faz a Ishiki ganhar. E foda-se que a Ishiki não queria ganhar. Foda-se. Ela vai ser representante porque ele não quer perder a Yukino e a Yui. Inclusive, isso é muito lindo, né? Muito bonito. Sim, sim. Ele usou os métodos tortos e escrotos dele porque ele não queria perder elas dessa vez. Então, até o motivo dele fazer as coisas que ele faz vai evoluindo. Sim, E sim. mais uma vez, elas ficam bravas com ele, E né? mais uma vez ele não se importa de, né, Mas, ao zoar a mesmo outra tempo, menina, então a ele faz isso. Yukino fica grata, porque Ela não ela não queria vai perder os também. amigos. A Yukino não, a Yui. A Yui. Então vamos resumir. Vamos resumir agora. Esse anime tem tramas muito bem estruturadas, com subtramas também, e as tramas vão evoluindo e virando coisas maiores e mais complexas, né? Uhum. E as tramas alimentam a Eu relação acho que entre eu os já deixei bem. personagens e a personalidade deles, né? E o desenvolvimento deles. 早く誰かもらってあげて、俺の気が変わらないうちに。 Vamos falar sobre construção, desenvolvimento e exploração de personagens? Com certeza. Vamos lá. O Hikigaya tem um grande de um desenvolvimento de personagem. Até porque ele é o Porque protagonista, né? ele começa, como a gente falou aqui pra vocês, né? Meio que já tá incluso aí, mas a evolução de personagem do Hikigaya é ele se tornar um cara menos radical e ele passar a se importar mais. Uhum. Quer dizer, primeiro ele começa a ter uma certa admiração pela Yukino. Uma coisa que e eu acho isso muito legal porque ele mesmo não sabe o que ele tá sentindo. Sim. Quando ele começa a ter algum sentimento pela Yukino, ele fica tipo, o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Que porra E é ele não essa? quer admitir. Talvez ele Inclusive, até lá pra saiba, terceira mas ele não temporada quer tem uma... admitir exatamente o que é, né? É um conflito. Um futuro conflito Ele dentro deita lá dele. no chão. A irmã dele, que é uma ótima personagem também, ela chega em casa e ela, o que tá rolando, Ikigai? E ele, eu tô tendo uma crise existencial, me deixa em paz. Aham. A evolução de personagem dele é ele passar a ser menos radical socialmente, quer dizer, ele não vira nenhuma borboleta social que passa a cumprimentar todo mundo com um high five e falar, ô, belê, velho, pra todo mundo ir nas festinhas. Mas ele se torna mais sociável, ele se torna mais compreensivo e ele passa a se importar mais com os sentimentos das pessoas. Pelo menos é isso que me pareceu. Sim, Mas sim, toda a sim. evolução dele de personagem, eu acho que é baseada numa coisa. Ele estava quase se tornando uma espécie de Mictal antes de conhecer elas. No Aham. sentido de, ele até fala, é Mictal pra caralho isso. As mulheres, elas só querem saber de sacanagem e de grana e de status, por isso elas são minhas inimigas. Ok. Quando eu ouvi isso, eu falei, uou, pera aí, Vai cara, com pera calma, aí. Hatima. Uhum. Mas ele passa. Essa ideia vai pro cacete, porque ele passa. Primeiro, Porque ele desenvolve uma amizade muito legal com a ele Yui. nunca interagiu assim profundamente com uma pessoa a ponto de se importar com Não ela. só E com a Yui, quando mas também com a Ishiki isso, pois e é. com a própria irmã da E com a própria Yukino, né? irmã. Uhum. Então, Exatamente. ele começa a ter uma relação melhor com as mulheres, entende? Inclusive, Uhum. uma menina que deu um fora nele no passado, ela aparece e ela parece que começa a achar ele mais legal também. Não, Só e que ele agora ele tá quer que ela se foda, porque ele não é, esqueceu o que ele ela assim, fez. ele tá tipo, ó, foda-se, né? Aliás, na primeira aparição ele até fica meio constrangido, mas depois ele não se importa mais. Cara, você lembra o que aconteceu? Assim, você lembra quando o Hayato falou, ô Hachiman, tomar um sorvete lá?
Uhum. Aí ele, tá, né? Aí ele vai, e daí essas duas meninas, né? A menina que deu um fora nele encontra com ele, Isso. e uma amiga dela, né? E elas começam a zoar o Hachiman, porque elas são assim. E o Hayato defende o Hachiman. Uhum. Né? Tanto que a menina até fica meio tipo. Porque a Inclusive, aí, menina queria dar uns pega no porque Hachiman. No Hachiman não, no Hayato. E daí. a- o O, Hayato. O e daí Hayato o passa a Hayato respeitar o Hachiman, como eu te Passa a falei, respeitar porque o ele, Hachiman isso. tem uma visão de mundo diferente da dele, que ele percebe que funciona, que é Tanto mais, que eu até anotei que é isso aqui real. no meu caderninho. Eu anotei aqui, né? Os personagens, eles são tão carismáticos e eles são tão reais que você Eles olha são pra eles e fala, reais, você exato. sente que você poderia estar ali. Você sente que essas pessoas você poderia Sim, conviver com essas pessoas. sim. Porque a As pessoas, construção de eles não são personagem, arquétipos. isso. Se eles parecem um arquétipo quando eles aparecem, mas eles não são. Sim, e você sente Nenhum parte deles. daquele mundo, né? Por mais dos que, tipo, aparecem duas vezes, querendo ou não, tipo, né? Esses são personagens que, assim, qualqueres. Mas os que realmente importam, quando eles precisam estar ali, a presença deles é significante, sabe? E não é Sim, só sim. um arquétipo, não é só um estereótipo. E também Exato, cara. uma E outra tipo coisa que eu assim, anotei hum, é o mostre e não conte, né? O anime faz isso muito bem, eu acho que a isso, partir isso. da segunda e da última temporada, da terceira temporada, que é, por mais que você goste da animação um pouco, aquela animação meio cartunesca da primeira temporada, eu acho que a animação da segunda temporada faz um trabalho tão excelente de mostrar o sentimento das pessoas só mostrando, sabe? Mostrando tem uma cena, aliás, que eu até guardei pra Cara, falar sobre isso. eu gostava da animação da primeira temporada porque ela era mais feia e mais Uhum. caricata. Ela me lembrava muito. Ela me lembra os animes dos anos 2000, antes de 2010, sabe? Sim, 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 sim. Não, eu gosto também. Embora não seja, não, não é o estilo de anime anos 2000, né? Que é Sim, aqueles sim. olhos medonhos de Enormes. gigante, né? Não, não é isso. Uhum. Mas me lembra. Sim, sim, E sim. é muito estilizado, né? Uhum. E eu acho que pra Mas primeira eu concordo temporada com cabe você, bem, na né? terceira, a E animação pulando. melhor. Uhum. E pulando um pouco pro final, tem a cena que a Yui e o Hachiman estão conversando, né? No parque. E Ah, é, pois é, cara. Eu não te dei um ela spoiler. se declara. Eu não te dei um spoiler. Ele deu um pé nela ali. Sim, Eu sim. não tinha te dado spoiler. Você já tinha visto isso? Então. Não, Ou então, você não eu percebeu? não tinha visto. Não tinha visto esse episódio ainda. Como eu falei pra você, eu tava no episódio Ah, tá. 9, eu vi o 10. E no 10, Mas, cara, se ele você não rejeitou tivesse a Yui falado. antes daquilo. Então, se você não tivesse falado, eu ia ter percebido. Por quê? Porque é tão sutil, mas tão real ao mesmo tempo, que você entende. Uhum. Não tem dia. Não, assim, não tem nenhum diálogo expositivo. Mas quando ele Assim, fala, caso vocês não tenham entendido, a Yui passou a gostar do Hachiman. Isso Isso. era óbvio pra gente, Uhum. né? Só que não é tão óbvio pra gente que a Yukino também gostava. Era mais uma remota possibilidade. Só que a Yui Possibilidade. também começa a perceber essa possibilidade. E Uhum. assim, a Yui, ela não tem pudor nenhum. Ela não tem É. tipo, mas é o Rikigai, mas eu não tô pronta. Ela é tipo, foda-se, eu gosto dele, eu quero me jogar nesse romance de cabeça. Só que ela Uhum. não entende que eles dois são complicados pra cacete. Eles são muito mais complicados que ela. Ela é muito mais simples, Uhum. Pois é. né? E E nessa assim, eu não sei se cena. você percebeu, mas ele meio que já tinha friendzonado ela antes. Sim, sim. Tem Faz uma tempo. cena Basicamente, ela não que queria eles estão admitir, saindo, né? né? Aham. O grupo meio que tinha se separado É, e a Yukino ia fazer, eu acho que era o baile, né? por causa Ia do organizar o baile. baile sozinha. Deu toda a treta por causa do baile E sozinha e tudo daí mais. o Hachiman tava indo pra casa com a Yukino, e a Yukino, não, vamos lá pra casa, a gente faz bolo, não sei o quê, vamos ficar juntinho fazer bolo. Aí o Hachiman recebe uma ligação, aí ele Da fala, professora. olha, não vai dar não. É, Eu sim. vou ajudar a Yukino. Ah, mas você falou que não ia ajudar. É Não, mentir. Eu acontece. vou ajudar. Eu preciso ajudar ela, preciso salvar ela. Basicamente o Porque que ele tá a fazendo é Yukino que ele tá tava se escolhendo a afundando.
Sim, sim, sim. E todo esse Ele tá arco, a fazendo Yukino ali é que tava ele se tá escondendo afundando ela. em um. Uhum. E ela tá se afundando em uma. Como que eu posso definir isso? Em uma parada que meio que ela foi obrigada a fazer, né? Não, E não, ela não, não, não não. Não quer. foi. Não, não é que. Não, não, não. Eu me enganei. Calma, vamos lá. Ela não foi obrigada a Ela fazer tá. o baile. Ela quer fazer o baile Ela e tá se ninguém quer que afundando. ela faça. Isso. Ela tá se Porque a família afundando dela se meteu nessa porra. numa autocrítica destrutiva. É isso que eu queria dizer. Ela tá tão focada Eu em acho que fazer é mais do aquilo que isso. que ela tava se Eu acho que é mais do afastando que isso. de quem ela Hum. realmente gostaria de ser. Ela tava tão focada naquilo pra eventualmente que aquilo desse tão certo que ela acabou, né, se afastando das pessoas que ela se importava. Mas um detalhe importante é que ela quis fazer aquilo tudo sozinha. Sim, Ela não, sim, afastou os eu me dois e falou enganei. que queria fazer aquilo sozinha porque aquilo era um problema relacionado à família dela. Porque Isso. ela falou, né, que ela queria trabalhar com produção de eventos. Só que a Uhum. família de merda da Yukino não quer que ela trabalhe com isso, quer que eles trabalhem com outra coisa. É porque E depois daí você todo mundo descobre fica também. sabotando ela, a mãe, a irmã. Ela Uhum, fala: dane-se, eu vou fazer mesmo, vocês vão ver só, uhum. E tá você ligado? descobre E também que isso tem relação com os ajuda, pais dela, né? ajuda. Que no final a Yukino fala: Eu quero trabalhar com a mesma coisa que meu pai fazia. E aí você entende por que tanta negação, por que, que a mulher desgraçada não queria que a filha fizesse. Porque tem toda essa parada com o pai e tudo mais. E você Não, mas entende o sabe o que que motivo, você acontece? entende a motivação da Yukino querer tanto aquilo. Sabe o que que acontece? É o seguinte, é a clássica família rica que bota muita expectativa em cima do filho, tipo, você vai fazer medicina. Isso, Só que a exatamente. filha que tinha todas as expectativas, a filha que recebia toda a pressão não saudável dos pais, era a irmã mais velha da Yukino. Só que a irmã Uhum. mais velha falou: caguei Foda-se. pra vocês, foda-se. E E daí daí eles toda a pensaram: ok, expectativa foi vai ter que jogada ser a na Yukino. Yukino. Só que a Yukino Exatamente. também não quer. Uhum, Então a Yukino tá. Inclusive tem todo um arco, né? Da Yukino ter que escolher a faculdade, mas os pais dela não aceitam a que ela escolheu, uhum, né? E o negócio dela é esse: ela precisa provar um negócio pros pais dela. Ela tá batendo de frente com os pais. O que é muito interessante, porque todos os problemas que o Hikigaya soluciona, agora ele tá batendo de frente com a família dela. O que quer dizer que, tipo, a mãe da Yukino, toda a identidade visual dela e toda a construção do personagem é pra ser uma chefona. Ela é o chefão final. A mãe da Yukino é o chefão final uhum, desse anime. uhum. Tipo, você não assistiu Great Pretender ainda, né? Ainda não. Ainda não, ainda Em não. Great Pretender, tem uma parte que tem uma mulher que é líder da Yakuza. Hum. E ela é exatamente igual à mãe da Yukino. Ela se veste igual e ela fala igual à mãe do Yukino. Então, toda a identidade visual me parece óbvia. É pra mostrar que ela tem muita autoridade, que ela é poderosa, como é que fala? Ruthless. Não sei. Não conhecia essa palavra. Mas eu entendi o que você quer Ruthless, dizer. reckless. Eu entendi. Ela, ela tem a mente fechada e tudo tem que ser feito do jeito dela. Ela é o chefão final. E ela dá medo. Ela dá muito Dá medo. medo, O né? Pra próprio cacete. Hikigaya Quando ela tem medo aparece pela dela, primeira mas aí vez. que o Hikigaya prova o quão foda que ele é. Ele bate de Porque ele frente com essa enfrenta. mulher. Ele enfrenta a mulher. Tanto que depois que descobrem Ele, sobre ele a. negocia, Uhum. ele negocia com ela. Ele propõe planos Isso, ele, interessantes. ele E faz um acordo. surpreendentemente, ela aceita. Tanto que depois tem até uma cena que Então, a, mas que a Yukino fala, tipo, vem jantar lá em casa, minha mãe gostou de você. E até é engraçado, porque, ela tipo, gostou. Ela porque. gostou porque ela é o arquétipo da a Nego, a chefe da Yakuza, saca? Aham. Ela gosta de quem tem atitude, de quem bate de frente. Ela Mas não a gosta Timão de quem abaixa a enfrentou cabeça pra ela. ela. Aham. O que é interessante porque a Yukino batendo de frente com ela, ela não gosta. Mas Sim, o porque daí é a Hikigaya não é filha. da família. Então ele pode. Ele Uhum. percebe isso. Exatamente. E eu acho que a gente. Então, voltando pra Yui, né? Só que eu queria comentar sobre isso. Sobre a declaração Você quer dela e dividir em duas?
partes. Podemos fazer, se você quiser. Aí, você acha que dá pra deixar uma Então. parte só pro final? Tipo, o final de Oregairo? Não, não, as duas partes vão ser meio iguais, mas é que vai ficar muito grande. Infelizmente vai. Uhum. Você quer fazer uma pausa? Eu preciso beber uma água. Só vamos concluir o que a gente estava falando. Uhum. Porque a gente deu uma volta imensa, mas assim, o que eu tava falando foi ali que a Yui foi friendzonada. Sim, sim. Então, Ele eu fala, queria vou falar. ajudar eu. É tão sutil Ela começa a chorar. que... Isso, Ela então, começa a chorar. a animação... Ela pensa que ele não, mas ele viu. Uhum. Ele começou a correr. Ele começou a correr porque ele pensou, ela não pode me pegar, ela não pode saber que eu vi o que eu vi. Ela não pode saber que eu entendi. Quer dizer, ela tá escondendo os sentimentos dela e ela não pode saber que eu já sei. Sim, Sacou? Ele sim, foge. sim. Isso. Ele Então, sabe que ela tá chorando. Ele foge. ele Quer que foge. quando ela saia daquele beco, ela veja. Isso. Então, e daí a gente volta pra aquela cena nessa cena do banco, que ele enfrenta aquilo, né? Porque antes ele tinha fugido, ele tinha falado, desconversado e fugiu daquilo. Na cena do banco, eles finalmente conversam, né? E uma coisa que eu queria, tipo, pontuar aqui é a animação. Quando o Hachima fala, né, que ele vai atrás da Yukino, da forma sutil, né? A Yui tá em negação. E a cara que ela faz é tão. Nossa, é tão. É tão perfeita aquela animação, cara. Eu fiquei assim, eu só queria comentar sobre isso, porque é bizarro. O olho, o jeito que a sobrancelha dela, tipo, fica triste, você vê que ela tá triste. E ela não chega a chorar, não chega a derramar uma lágrima nessa cena. Mas você vê no rosto dela que ela tá, tipo, porra, é isso, Exato. acabou pra mim. E ela fala, tipo, tudo bem, vai lá, pode ir. Pois é. E ela tá, tipo, naquele momento que o choro vem e você segura, porque você fala, agora não. Agora não. Você espera a pessoa ir embora. Aí você solta. Isso. Pois é, cara. E aquela cena É sensacional. Nossa, Falar sim. de Oregairo é muito frustrante pra mim, porque tem muita coisa pra falar e eu tenho a sensação de que eu não consigo falar tudo que é pra falar. Esse anime é tão rico Sim, que não. dá a impressão que eu tô lutando contra o vento. Que eu não tô conseguindo falar Mas eu acho toda que... a grandeza dele, tudo que tem de legal. Então, mas eu acho que Oregairo também é sobre isso, cara. É uma experiência tão única, cara, que... Acho que, porra... tem que assistir Oregairo.